O STF retomou nesta quarta-feira 4 o julgamento sobre a regulação das redes sociais com o voto do ministro André Mendonça como a aula de liberdade de expressão, abre aspas. Mais do que um direito individual, a liberdade de expressão é um bem coletivo, fecha aspas, disse o ministro, que já alertou que levará 2 sessões para concluir o seu voto. Vale realçar que a liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. É mais do que razoável identificar a dificuldade que possuímos em discernir notícias falsas das verdadeiras. Na verdade, se trata de dificuldade em estabelecer o que seja a própria verdade. Essas constatações suscitam a potencial inadequação em se buscar solucionar problemas de grande relevância e complexidade social por meio de uma eventual força transformadora que a norma jurídica exerceria sobre a sociedade. Como já alertava William Graham Sumner, a legislação ou os caminhos da lei não conseguem alterar a prática social. A legislação é incapaz de criar costumes. Nesse sentido, é preciso considerar que, num cenário no qual um dos principais fatores das crises atuais centra-se na desconfiança do cidadão em torno da credibilidade das suas instituições públicas, não me parece que seja adotando medidas que, em última análise, irão impedi-lo de manifestar o seu descontentamento com o estado de coisas vivenciado, inclusive por meio da defesa de outros regimes de governo, em substituição aos atuais, sob eventual justificativa de que seria preciso combater, pelo direito, pela lei, a mentira, que se irá superar a realidade da beligerância latente. Isso não significa, por óbvio, que todo e qualquer tipo de discurso mentiroso deva ser tolerado, ou mesmo considerado isento de responsabilidade posterior. O que se pretende afirmar é que não é pelo simples fato de se ser mentiroso que o discurso deve ser automaticamente censurado. Como não é nova a situação, encontra bom direcionamento na doutrina estrangeira da actual malice, formulada pela Suprema Corte Americana no emblemático caso New York Times versus Sullivan. De fato, por si só, mentir é errado, mas não necessariamente é crime. Configura desvio ético ou moral, mas que, em regra, não é relevante para o direito. O cristão pode condenar alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado não. Este último precisa identificar em que medida determinada mentira configura ato jurídico e culpável, de acordo com os termos estabelecidos pelo legislador, editado por uma autoridade competente, portanto, em momento anterior à prática da conduta, e a partir de uma análise
imparcial e desinteressada. Numa última palavra sobre a questão das fake news, parece-me importante recordar o que disse Friedrich Hayek: liberdade concedida somente quando se sabe de antemão que seus efeitos serão benéficos não é liberdade.